e por quê? Para aqueles alunos que, por algum motivo, não puderam assistir à aula, seja por falta de instrumento, como celular, computador, seja por falta da internet, enfim. Então, por qualquer motivo desses, todas as aulas serão disponibilizadas, tá, no grupo, no mesmo dia, para que os alunos que não puderam assistir a aula naquele momento possam, então, ficar a par do que aconteceu na aula. E para aqueles alunos que assistiram às aulas, que participaram, podem ter a oportunidade de rever todos os conceitos, revisar tudo que foi visto na aula. Então, vai estar lá no nosso canal do YouTube, quem puder, segue lá e fica por dentro de tudo que está acontecendo nas aulas de matemática, tá certo? Lembrando que não é justificativa para não assistir a aula, com exceção daqueles que realmente não podem, tá, gente? Aí tudo bem. Mas aqueles que podem assistir, assistam às aulas. É muito importante esse momento de interação, onde vocês podem perguntar, interagir com o professor e enriquecer a aprendizagem aí, a aprendizagem de vocês, tá certo? Alguém quer falar alguma coisa antes de a gente iniciar? Não. Não? Então, simbora. Olha só. Lá no grupo, eu disponibilizei um material em PDF dessa aula de número 1, que é um artigo, tá? É um artigozinho que nós vamos ler juntos nesse momento. E vai estar lá também, já coloquei lá no grupo esse artigo, como também a sugestão de um filme. Inclusive, eu já pesquisei aqui, e ele tem completo aqui no YouTube. Então, é um filme bem interessante. Já coloquei o link lá no grupo, tá? Ele tá completo aqui no YouTube. Eu acho que é 2 horas de filme. Então, é bem bacana. Então, quem puder assistir, assista, para a gente poder debater sobre esse filme na próxima aula, na próxima semana, tá bom? Para a gente fazer alguns apontamentos, algumas observações sobre ele. E o artigo a gente vai ler agora. E aí vai ser uma leitura dialogada, vai ser uma leitura que não só eu vou falar, mas vocês vão ter a oportunidade de estar falando, de estar interagindo e contribuindo, tá? Com a compreensão aí da nossa leitura. E como atividade de casa, tá? Depois eu vou até copiar e colocar lá no grupo, para ficar bem claro e ninguém esquecer. Como atividade de casa, eu vou pedir para que vocês releiam esse artigo novamente. Por isso que eu pedi até para vocês, quem puder, né? Acompanhar a aula com material, com caderno ou folha, para fazer algumas anotações. Então, no caderno, vocês vão apontar o entendimento de vocês sobre esse artigo. Já no finalzinho da aula, eu vou escrever bem direitinho o que eu vou querer que vocês façam, tá certo? Lembrando que toda atividade vocês vão fazer no caderno ou numa folha que vocês tiverem, tá? Organizem tudo direitinho, deixem uma disciplina reservada para projeto de vida. E todas as atividades, manda lá a foto para mim no privado. Então, essa atividade que eu vou passar hoje, vocês têm até segunda-feira para me enviar, tá? No meu privado. Se porventura acontecer qualquer coisa, algum imprevisto, vocês mandam uma justificativa para mim. Então, eu vou até anotar aqui. Segunda-feira é quanto do mês. Vou amarrar bem direitinho a data de entrega. Hoje são 12, 13, 14, 15. Então, segunda-feira é 15. Dia 15. Então, vocês vão entregar, tem até dia 15 para mandar essas fotos aí da atividade de projeto de vida, certo? Segunda-feira, eu não sei se eu tenho aula com vocês, deixa eu dar uma olhadinha, porque segunda-feira eu vou estar em formação de projeto de vida. Então, se eu não puder dar aula pelo Meet, eu vou gravar a aula e vou colocar lá no grupo. Eu tenho nivelamento com vocês no último horário, e tenho 2 aulas no primeiro ano. Então, eu vou dar uma olhadinha depois no horário da minha formação. Se por acaso tiver choque, aí não se preocupa. Eu vou gravar a aula e vou colocar lá atividade e material, tudo lá no grupo, tá certo? Então, fiquem atentos aí ao grupo, tá? Porque a gente está sempre disponibilizando material para vocês acompanharem a aula e fazerem as atividades. Então, nesse exato momento,
Eu vou pegar aqui o texto. Só temos nós duas, né? Nós duas não, só temos duas alunas, comigo 3. Vamos esperar ver se entra mais alguém. Eu vou pegar aqui o material desse artigo para a gente trabalhar, tá? Então, só um momentinho. Só um momentinho que eu vou compartilhar a tela com vocês. Deixa eu pegar o material aqui em PDF. E quem não assistiu, pessoal, enquanto eu abro aqui o material, quem não assistiu a aula, que eu dei aula ontem, se não me falha a memória, no 2º ano, assista lá a aula, eu passei uma atividade para vocês fazerem no caderno. Não sei se vocês viram. Tem um resumo para ser feito, tá? E me entregar a foto no privado. Um resumozinho que, inclusive, eu fiz com vocês na aula, quem participou, e eu tirei foto e mandei vocês copiarem no caderno para me enviar a foto no privado. Deixa eu abrir aqui, demora um pouquinho, tá? Porque eu tô tentando abrir no aplicativo que me permite escrever em cima do PDF. Aí ele demora um pouquinho para abrir. Aí tem a videoaula que eu disponibilizei as fotos para vocês fazerem um resumo da aula. Tá tudo lá no grupo. Aí quem tiver dúvida pode mandar mensagem para mim no privado. Deixa eu pegar esse material aqui, então. Aí hoje a gente vai trabalhar em cima desse artigo, vai ser uma leitura dinâmica, tá bom? Uma leitura dinâmica, então vocês acompanhem aí, porque a gente vai estar sempre parando para fazer as observações. Vamos aqui, projeto de vida. Eu vou ficar com o projeto de vida com vocês. Eu não tinha projeto de vida o ano passado, mas esse ano teremos aí projeto de vida no 2º ano comigo. Deixa eu abrir aqui para mim. Ok. Beleza, eu vou compartilhar a tela. Quando eu compartilhar aqui a tela, pessoal, eu sempre aviso isso, tá? Eu não consigo ver nenhuma mensagem que vocês colocam no chat. Então, por favor, quando vocês forem falar, quando vocês quiserem falar, liga o microfone, tá bom? Porque eu não vou conseguir mais visualizar vocês, nem nenhuma mensagem aqui no chat. Então, compartilhando aqui a tela, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Pronto, deixa eu dar um zoom aqui. Todas as aulas, elas já vêm prontas, bem estruturadas direitinho. Então, deixa eu pegar aqui a aula de hoje. São 40 aulas, a gente vai estudar 10 aulas por bimestre, tá? Eu vou dividir em 10 aulas por bimestre, para fechar, então, as 40 no final do ano. Então, olha só. A aula de hoje será: a vida pode ser fácil. Olha o tema como é impactante. A vida pode ser fácil, mas não é algodão doce. Eu vou até marcar aqui com um marcador de texto. A vida pode ser fácil, mas não é um algodão doce. Depois a gente vai discutir sobre esse título aqui, tá? Deixa eu aumentar aqui o meu marcador. Então, vamos lá. Então, aqui tá a figura, né? Um céuzinho azul, as nuvens. E vamos aqui começar, então, a nossa reflexão. Porque projeto de vida, pessoal, ele tem muito a ver com a reflexão das nossas atitudes e as nossas expectativas, tá? Então, vamos começar aqui a ler juntos. Quem quiser me interromper, pode interromper a qualquer momento, tá bom?
Vocês estão ouvindo aqui um barulho, mas é porque eu estou fazendo obra aqui em casa, então peço desculpas de antemão. Então, vamos ler aqui, olha só. Um dos grandes paradoxos do mundo contemporâneo. Gente, paradoxo é algo muito complexo, tá? Então, essa palavra paradoxo aqui tem a ver com um grau de complexidade. Então, um dos grandes paradoxos do mundo contemporâneo, que é o nosso mundo aqui atual, a atualidade, é o fato de nós estarmos em crise, né? Ou seja, esse tema dessa aula aqui tem tudo a ver com o que a gente está vivendo atualmente. E, ao mesmo tempo, não admitirmos a dor, isso aqui também é muito importante, né? Muitas vezes, nós estamos com problemas, né? Passando por luto, passando por perda, e a gente não sabe como externar isso. A gente tem dificuldade de colocar para fora, né? Esse sentimento. Então, a gente acaba sufocando isso por dentro, e isso traz consequências negativas para a nossa vida. Então, para o mínimo incômodo, procura-se um remédio, atacando-se aos sintomas, mas contornando as causas do sofrimento. Estão proibidos no conforto do lar e do jogo de aparência das reuniões sociais. A morte, a melancolia, o desespero, a angústia, o luto. E nesse mundo em que aparentemente sofrer é sinal de fracasso, questões cruciais muitas vezes não são atacadas de frente. Então, eita, deixa eu aceitar quem está entrando aqui, só um momento. Alessandra! Seja muito bem-vinda, Alessandra. Ela ainda vai aparecer aqui para mim. Bom dia, Alessandra. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Se possível, papel e caneta, tá? Para fazer algumas anotações. Eu estou trabalhando um texto com vocês, um artigo de projeto de vida que eu disponibilizei lá no grupo, juntamente com a sugestão de filme. Tá joia? Então, eu vou voltar a compartilhar aqui a tela, tá, gente? Só um momento, certo? Só um momentinho. Botar aqui, vê se... Aqui embaixo. Gente, eu peço desculpas, mas literalmente eu tive que expulsar minha filha do quarto. Senão não vai deixar eu dar aula. Aí vamos voltar aqui para a apresentação. Por isso que eu saí bem rapidinho. Então, deixa eu voltar aqui. Senão ela não deixa eu fazer nada. Pronto. Vamos aparecer aqui de novo. Beleza, então olha só, os pontos que eu acho importante a gente discutir, eu estou marcando com marcador de texto. Lembrando que esse texto está lá no grupo em PDF. Se vocês acharem outro ponto, quiserem acrescentar, quiserem interrogar, questionar, enfim, fiquem à vontade. Vocês podem estar me interrompendo a qualquer momento, porque isso aqui vai ser uma leitura, tá, dinâmica. Então, eu vou parar, vou falar, vocês podem parar, falar também, intervir, tá bom? Demonstrar o posicionamento de vocês quanto ao que está sendo falado aqui, que é muito importante, esse momento de interação. Projeto de vida é momento de diálogo, momento de reflexão, momento de a gente poder falar o que a gente quiser, sem preconceitos e sem julgamento. Então, vamos lá, voltando aqui. Então, eu achei interessante esse ponto aqui, gente, ó, quando ele diz que nesse mundo, né, aparentemente sofrer é sinal de fracasso, e questões cruciais, ou seja, questões importantes, não são atacadas de frente justamente
por esse empecilho, por esse obstáculo, onde, se você demonstrar a sua fraqueza, demonstrar os seus sentimentos, é considerado como fraco, e não é bem assim. Na verdade, não é nada assim, né? Quando você demonstra seu sentimento, quando você compartilha seu sentimento, sua angústia, sua alegria, seja qual for o seu sentimento com o seu próximo, né, com as pessoas que você se sente mais à vontade para isso não é um sinal de fracasso. Isso muito pelo contrário, né? Precisa ser muito forte e ter muita coragem de hoje em dia a gente demonstrar os nossos sentimentos, né? Porque muitas vezes quando a gente tenta fazer isso, às vezes a gente é ridicularizado, às vezes a gente sofre até bullying, a gente sofre às vezes preconceito dentro do nosso própria família, não é isso? Então tem que ter muita coragem para a gente assumir o que a gente sente. E por mais difícil que seja, muitas vezes a gente acaba tentando enfrentar aquilo sozinho, escondendo aquele sentimento, escondendo aquela dor, e aí aquilo fica guardado, remoendo dentro da gente, e no lugar da gente tratar, que são essas questões cruciais que ele está falando aqui, a gente acaba ignorando, e acaba, consequentemente, aí a gente ficando doente, né, a nossa alma ficando doente, o nosso psicológico ficando doente, e a gente está vivendo um momento de crise. E não só crise da questão da saúde pública, não só crise dessa Covid-19 que está assolando aí as nossas famílias, que está assolando aí o mundo inteiro, não é só o nosso país, mas também está devorando o nosso psicológico, né? Nosso psicológico está bem afetado. Então, é muito importante a gente poder ter esse momento onde a gente pode se ajudar, se apoiar no colega, né? Muito importante a gente ter esse momento aqui do projeto de vida, para a gente encontrar apoio, porque a gente precisa de apoio. Eu preciso do apoio de vocês, porque sem vocês eu não consigo, eu nem estaria aqui se não fosse vocês, a verdade é essa. Então, a gente precisa de cada um, a gente precisa do próximo. E a gente tem que ter coragem para admitir isso. Eu não posso fazer nada sozinha, né? Eu não sou detentora da verdade. Tudo que eu estou dizendo aqui para vocês, eu estou externando o meu sentimento, tá? Não está nada escrito, né? Tem essa parte aqui escrita, mas boa parte eu estou falando de mim mesma, o que eu acho. Então, vocês podem também ligar o microfone de vocês e expressar os sentimentos de vocês, né? Eu estou expressando os meus. Não são certos, não são errados, são apenas os meus sentimentos, e aí fica cada um a reflexão sobre o que eu estou dizendo, certo? O que a gente pode aprender na aula de hoje, nesse contexto aí tão atual, né? Porque quem escreveu essa aula, quem preparou essa aula para o projeto de vida, teve o cuidado de falar algo que a gente está vivendo, e que a gente não pode ignorar, a gente tem que tratar, a gente tem que conversar sobre isso. Então, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa antes que eu continue a leitura? Alguém gostaria de acrescentar? Não. Não, é? Vocês podem interromper, viu, gente? Fique à vontade. Então, voltando aqui à nossa leitura. Prestem bem atenção que vai ter atividade de casa sobre tudo que a gente está falando aqui, tá? Então, olha só, continuando. Somando-se o fato de uma eterna juventude, seu ideal contemporâneo, onde o antigo e o saudável conflito do filho não querer ser como o pai. Isso aqui, ele está falando do artigo que a gente vai debater daqui a pouco. Cede espaço para o desejo dos pais que querem ser como os filhos. Afinal, o imperativo é ser jovem a qualquer custo. Então, que os filhos ditem o ideal aos pais. Os filhos servem de exemplo. Mas os pais não podem ser jovens eternamente. Então, fazem o que podem e o que não podem para a máxima duração da juventude dos filhos. Nisso, tornam-se tensos o amadurecimento e a responsabilidade. Então, essa aula, ela pretende
propor um diálogo franco sobre esse assunto. Objetivo da aula, pessoal: refletir sobre o projeto da própria vida como algo que é responsável, pelo qual se é responsável. Então, olha só, refletir sobre o projeto de vida, a aula do projeto de vida, é ter consciência que o meu projeto de vida, porque eu, Tássia, tenho meu projeto de vida, a Alessandra tem o seu projeto de vida, Samara tem o seu projeto de vida, se ainda não tem, então vamos refletir, vamos construir esse projeto de vida juntos, porque nós somos responsáveis pelas nossas vidas, tá? A gente não pode controlar as coisas que acontecem com a gente, né? A gente não pode controlar. De repente eu estou aqui dando aula e daqui a pouco eu adoecer, eu não tenho controle sobre isso. Mas eu tenho o controle do que eu posso fazer com isso. Como eu vou agir com isso que está me acontecendo. Então eu sou responsável por isso. Nós somos responsáveis pelos nossos sonhos. Nós somos responsáveis pelo nosso projeto de vida. Eu comparo muito o projeto de vida, eu nunca fui professora de projeto de vida, tá, gente? Mas o entendimento que eu tenho de projeto de vida, se alguém fosse me entrevistar, eu ia dizer que projeto de vida é como se fosse uma empresa. Cada um de nós aqui, cada um de nós representa a nossa empresa. Eu, Tássia, eu sou dona, presidente, eu sou tudo de mim mesma. Eu sou a minha própria empresa. Então, se a minha empresa falir, eu não vou culpar ninguém, a responsabilidade é minha. Eu é que tenho que investir em mim, investir na minha empresa, investir nos meus sonhos, investir no meu projeto de vida, traçar metas para que eu consiga alcançar os meus sonhos. Não adianta eu estar reclamando da vida, não adianta eu me frustrar, né? Não adianta. Eu tenho que traçar estratégias para modificar a minha realidade. Eu vou compartilhar aqui uma coisa com vocês que aconteceu na época que eu estagiava como professora numa escola em Gramame. O nome da escola era Antenor Navarro. Como vocês sabem, né, quem faz licenciatura tem a parte dos estágios presenciais, né, que a gente acompanha a rotina de um professor em sala de aula, né, para a gente ir pegando o jeito, ver como é, enfim. E aí eu fiquei com um professor de matemática, eu eu jamais vou esquecer o nome dele. O nome dele se chama Acelbides, um nome bem complicado até de pronunciar, Acelbides, uma coisa desse tipo. E aí, quando eu cheguei para ele, me apresentei, disse, eu sou a professora Tássia, eu estou estagiando, né, eu vou ficar com o senhor para acompanhar a rotina, enfim, expliquei todo o processo. Aí ele olhou para mim, deu uma risada, deu uma gargalhada, disse assim, minha filha, gente, isso eu não esqueço nunca na minha vida. Eu não sei porquê, as palavras negativas, parece que elas nos marcam mais do que as positivas, não sei se vocês prestaram atenção nisso. E aí ele disse assim, minha filha, ele começou a rir. Ele riu, olhou para mim e disse, você é uma menina tão jovem, tão bonita, é isso que você quer para você? Ser professora, tanta coisa para fazer, vai fazer outra coisa, minha filha. Ele disse isso na minha cara. Eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida. E ele chegou para mim e disse, vai fazer outra coisa da vida. Você quer ser professora? Tipo, ele me colocou lá para baixo. Ele me colocou lá para baixo e eu disse, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Como é que vai ser esse estágio com esse homem? Aí, beleza, eu fiquei com aquilo na minha mente, e na hora eu não consegui responder ele, né? Fiquei calada, não tinha nem o que dizer. Aí eu fiquei pensando que ele falou aquilo para mim porque ele era um profissional frustrado. Ele era um profissional frustrado. E eu pensei comigo mesmo naquele momento, né? Eu fiquei pensando naquilo, remoendo aquilo na minha cabeça o tempo todo, o dia todo, e eu fiquei pensando, eu não quero ser assim. Eu não quero ser uma professora frustrada, eu não quero passar frustração para os meus alunos. Eu não quero ser assim amarga, sabe? Amargo. Aí eu fiquei pensando, eu não quero ser assim. Eu quero ser diferente.
Então, o que que eu posso fazer para ser diferente? O que que eu preciso fazer como profissional para mudar essa realidade, né? A gente sabe que a docência, que a vida de professor é difícil, tem muitos obstáculos, né? Principalmente a sociedade que não valoriza muito o que a gente faz. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu vou fazer diferente, eu não vou me acomodar. Então eu coloquei essa palavra no meu dicionário, no meu vocabulário, não me acomodar. Tentar sempre ser melhor em tudo que eu faço, tentar buscar coisas novas, tentar aprender mais, tentar fazer curso disso, daquilo outro, tentar crescer na minha vida como professora, profissional, tentar sempre estar me atualizando para que eu não me torne um profissional frustrado, acomodado, que a vida é uma droga, que ser professor é uma droga, e tudo é uma droga, e todos são uma droga, e ficar jogando isso para quem quer que seja, né? Palavras negativas, palavras de desânimo. Então, eu busco até hoje, tá? Isso é enquanto vida a gente tem, a gente vive num processo, né? De busca. Então, até hoje eu vivo buscando me aprimorar como profissional, para que eu nunca possa me olhar no espelho. Lógico, a gente comete erros, eu não vou dizer que eu não cometo erros, eu não sou perfeita, mas eu não quero me olhar no espelho depois de quando eu estiver aposentada ou algo do tipo, e olhar para a minha vida e, poxa, e falar aquelas palavras que aquele professor disse para mim, né? Porque aquele professor era um profissional frustrado, ele se acomodou, ele parou no tempo, ele não buscou crescer, ele não buscou melhorar como profissional. Então, ele simplesmente se acomodou e a única coisa que ele fazia era reclamar o tempo todo. Aqui isso não presta, aqui isso, aqui no outro. Gente, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe que nada é perfeito. Mas a gente tem que tentar mudar, né? Por mais que seja que a gente não vá salvar o mundo, né? Diga assim. Mas eu acho que cada ação que a gente faz, ela tem uma consequência. E ela interfere na vida do próximo, né? Ela faz diferença. Por mais que você ache que não faça, mas faz. Um bom dia que você dá a alguém faz a diferença para a vida de alguém. Um abraço que você dá em alguém. Infelizmente, hoje a gente não está podendo se abraçar, né? Mas uma palavra de apoio faz diferença na vida de qualquer pessoa. A gente acha que não, que é besteira. Não é besteira, tá? Então, essa é a minha experiência no que diz respeito aí a essa reflexão do projeto de vida, da gente ter consciência que o projeto de vida, que a nossa vida, por mais obstáculos que tenhamos de condição financeira, por mais, enfim, problemas que a gente tenha familiar, de qualquer área, tá? Estou falando de uma maneira geral. Nós somos responsáveis pelo projeto da nossa vida. É a nossa vida, tá? Então, vamos lá. Exigindo do esforço pessoal, é um esforço que a gente tem que fazer, tá? Isso cada um tem que fazer, é algo individual. Eu não posso fazer por você, eu não posso fazer por Samara, eu não posso fazer por Alessandra. É algo individual, íntimo de cada um. Então, exigindo o esforço pessoal e a percepção realista de que as frustrações que nós temos e já tivemos, temos e vamos ter, porque faz parte da vida como ser humano, de que as frustrações serão inevitáveis, não tem como evitar a frustração em diferentes momentos do caminho. Então, o caminho é longo, é um processo. Oh, meu Deus, deixa eu de apresentar aqui, por quê? Deixa eu voltar, pronto. É um processo e a gente tem que ter consciência que dificuldades vão vir. Tem dia que eu não vou estar bem, né? Nem todo dia a gente está 100%, tem dia que eu não estou legal. Mas a gente tem que enfrentar e reconhecer as nossas limitações, as nossas falhas e tentar se reerguer, tentar fazer cada dia melhor. É isso, é minha opinião, tá, gente? Isso aqui, se alguém discordar, se alguém discordar, quiser discordar, fique à vontade. Eu estou falando aqui a minha opinião, tá? Vocês podem ficar à vontade para falar o que vocês quiserem. Alguém quer acrescentar? Não. Ok.
Gente, quem quiser falar, fale, fique à vontade, tá? Não deixa a tia Tássia falando o tempo todo, não. Tô bebendo uma aguinha, tá bom? Para aqui hidratar a pergunta. Então, o material da nossa aula é esse artigo que a gente vai trabalhar agora, intitulado Meu Filho, Você Não Merece Nada, de Eliane Brum. Esse artigo já está lá no grupo, tá? Em PDF. Então, vocês podem acompanhar lá. Então, vamos lá. Aqui tem um roteiro, mas isso aqui é só para mim. Vamos, então, aqui para os objetivos da atividade. Esse desenvolvimento vocês não precisam, tá, se preocupar. Isso aqui depois eu faço algumas observações pontuais, certo? Primeiro o objetivo aqui da atividade, e aí a gente vai para o artigo. Depois a gente faz uma avaliação no final da aula, tem avaliação também. Tem uma dica de livro, tá? Tem uma dica aí de livro. Eu não pesquisei se tinha na internet, mas deve ter. Depois eu vou ver se eu consigo achar. Se eu achar, eu baixo e mando para vocês lá no grupo, tá? Então, tem uma sugestão de livro aqui, chamado Olho de Vidro do Meu Avô, de Bartolomeu Campos de Queiroz, editora moderna, onde traz memórias, reflexões, questionamentos e sentimentos. É uma linguagem poética de Bartolomeu Campos de Queiroz. Convida o leitor a viajar com o personagem narrador pelas relações familiares, ó, bacana, pelo mundo dos temores, das descobertas e dos sustos e dos assombros que permeiam o imaginário de cada um e de todos ao mesmo tempo. Então, pelo que o resumozinho aqui, né, pela sinopse do livro, a gente já percebe que é bem interessante então, o livro. Então, depois eu vou ver se eu consigo achar para baixar, para passar para vocês. Então, vai ter aqui um momento de avaliação da aula, essa parte de desenvolvimento, depois eu faço algumas observações, e o objetivo o objetivo da aula é justamente esse diálogo, tá? Então, o objetivo é dialogar, propor aqui para vocês um diálogo franco a partir desse artigo. Então, a gente precisa refletir sobre o enfrentamento das frustrações, como um exercício de si, um exercício meu, seu, conforme os afetos mobilizados no percurso do projeto de vida, tá? Então, tem muito a ver aí com a reflexão. Então, vamos lá. Voltando aqui, então, já dei a sugestão do livro. E aqui, vamos ler aqui esse texto. É um trecho, não sei se é desse livro. Leia o trecho. Afonso, mais bonito, viajou para o Rio de Janeiro. Foi ver de perto o mar, que o pai ancorava no olhar. Encantou uma bailarina e voltou casado. Nunca mais bebeu. Comentavam que ele foi o mais premiado dos filhos. Vivia dançando na corda bamba. Amava e era amado, sem fronteiras. Passou a andar na ponta dos pés, tomando seu cuidado e amor pelo mundo. Todos os habitantes da cidade viviam curiosos e invejosos. Queriam saber como era a vida de uma bailarina. Dentro de cada um de nós existe uma força. Adorei essa parte aqui. Eu vou até destacar, tá? Tudo que eu acho bacana, eu destaco aqui com marcador de texto. Ó. Dentro de cada um de nós existe uma força pronta para dançar. Eita, que frase impactante, viu? Que frase. Gente, ó, projeto de vida serve para mim também, viu? É um momento de reflexão, não só de vocês, mas acho que todo mundo devia fazer projeto de vida. Eu nunca fui professora de projeto de vida, mas pelo que eu estou vendo aqui, eu estou adorando, viu? Então, dentro de cada um de nós existe uma força pronta para dançar. Minha gente, essa frase aqui diz tanta coisa que acho que uma aula não daria para a gente comentar essa parte aqui. E, gente, quem quiser se emocionar na aula, pode, viu? A professora também vai se emocionar, vai ter momentos que eu vou me emocionar, então, é um momento nosso. É um momento nosso, então aproveitem esse momento. Então, dentro de cada um de nós existe uma força pronta para dançar. Muitas vezes, a gente acha que a gente não é capaz, né, de passar alguma situação, de superar alguma situação complicada que a gente esteja passando, a gente acha que não vai aguentar, a gente acha que vai fraquejar, que vai se perder no caminho,
Mas quando você está na situação, né, quando você está sozinho e se depara mesmo, porque só quem sabe é quem está passando, né? Pessoas de fora não conseguem imaginar o real que a gente está passando naquele momento. Então, só quem está vivenciando mesmo é capaz de poder falar mais sobre essa frase. E eu acho que cada um tem uma experiência de vida sobre essa frase, sobre o que essa frase significa, né? Então, particularmente falando por mim, muitas vezes realmente a gente acha que não vai suportar tal situação e de repente você se surpreende com você mesmo, né? Você se surpreende. Poxa, eu não sabia que eu tinha tanta força, eu não sabia que eu tinha tanta coragem para passar por isso. Então você se descobre. Então tem coisas que a gente passa na nossa vida que a gente aprende a se conhecer melhor, que a gente se duvidava de nós mesmos, né, de sermos capazes de passar por aquela situação, e quando a gente está naquela situação e consegue superar, a gente fica surpreso conosco mesmo. Eu disse, caramba, eu consegui, eu mesmo, a gente até se admira, né? Eu digo isso também por mim, né? Foi eu mesma. Às vezes a ficha até demora a cair, porque a gente às vezes se acha tão incapaz diante da vida, é tanta gente dizendo não pra gente, é o mundo dizendo não, é tanto não, são portas na cara, é gente falando coisas negativas, e a gente fica absorvendo isso, né? Eu não digo isso nem lá fora, dentro da nossa casa, não precisa nem ser longe, é dentro da nossa própria família, das pessoas que estão mais próximos a gente, que mais convivem com a gente, que vem essas palavras de desânimo, de negação, de não, né? E aí você fica absorvendo aquela coisa para você, né? Então, às vezes, a gente se sente muito incapaz por isso, né? De estar absorvendo essa energia negativa. A gente acha que não faz diferença, mas faz. E muitas vezes a gente tem que relevar mesmo, fazer ouvido de mercador, literalmente. Entra por aqui e sai por aqui. Não tentar não absorver essas coisas negativas e tentar modificar aquela situação no que a gente pode fazer naquele momento, né? Porque tem coisa, gente, que a gente quer mudar agora. Tem coisa que se eu pudesse na minha vida, eu mudava nesse exato momento. Mas eu tenho que ter a consciência e a paciência e a coragem que demanda um tempo para isso, que tem um caminho para ser seguido, que é um processo, né? Não é um passe de mágica, né? É como uma pessoa que está tentando emagrecer. Não é você passar 24 horas de fome que você vai resolver o seu problema, pelo contrário, pode até adoecer e aí ficar doente, né? Então não é assim. A gente tem que conseguir. Eu acho que a maior dificuldade da vida, assim, é tentar encontrar o equilíbrio das coisas, né? Eu acho que a gente sempre vive assim, tentando buscar o equilíbrio, nada de mais, nada de menos, tentar encontrar um equilíbrio saudável, né? Das nossas emoções. Então, essa frase aqui, caramba, dentro de cada um de nós existe uma força pronta para dançar. Então, cada um de nós, meninas, vocês aí do outro lado, né? Eu não estou vendo vocês, porque eu só estou vendo aqui o texto que eu estou compartilhando, eu não estou conseguindo ver vocês. Gostaria de estar olhando para cada um agora, principalmente no olho, né? Que infelizmente essa pandemia fez essa separação, né? Tirou esse olho no olho, mas na medida do possível a gente tenta amenizar aí essa distância. Né? Então, cada um de nós, cada um de vocês que está aqui assistindo essa aula de projeto de vida, não é perda de tempo, não pense que é encher linguiça, não pense que é papo furado, não pense que é uma aula que não tem a sua importância, que não tem o seu valor. Olha, pelo pouco que eu estou vendo aqui, essas aulas de projeto de vida são, nossa, ricas demais. Porque o que a gente vai levar de reflexão para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, eu digo isso por mim também, porque também eu estou aprendendo, tá? Com essa aula de projeto de vida. Isso é muito importante. A gente pensa que não, mas é. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Já falou tudo, professora. Acho que eu nem preciso dizer mais nada. Meu Deus. Então vamos seguir, tá? Então eu até um pouquinho quis até me emocionar de verdade. Eu sei que vai ter momentos que eu vou me emocionar mesmo aqui, que eu não vou conseguir segurar. Mas esse é o nosso momento, tá? De a gente poder externar
os nossos sentimentos e refletir. A gente precisa refletir. A gente vive num mundo tão corrido. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, cuida disso, cuida daquilo, o outro faz aquilo. É tanta coisa que a gente às vezes nem para olhar a cor do céu. A gente, o céu é azul, para que eu vou olhar o céu? Caramba, a gente às vezes não tem tempo nem para olhar a beleza da cor da água, olhar o céu, olhar as nuvens, olhar a beleza de uma lua, poder parar e refletir e tentar captar a beleza da vida nas pequenas coisas, né? É nas pequenas coisas, não precisa a gente ser milionário para a gente ser feliz, né? Eu já vi isso em vários lugares e é verdade. A felicidade, ela vem em pequenos frascos, né? E a gente tem que ter a sensibilidade de perceber que frasco é esse, né? Pode ser no sorriso de uma criança. Eu falo ainda sobre mim, né? Eu vou falar muito aqui sobre mim, porque é a minha experiência que eu vou passar um pouco para vocês, e vocês também podem me interromper e falar um pouco de vocês, que eu quero ouvir vocês também. Então, assim, quando eu estou muito aperreada, quando eu estou muito estressada, aí eu pego minha filha no colo, tenho aquele momento com ela e ela sorri para mim, aí às vezes ela chega e me dá um beijo babado, melado. E aí, menina, olha, aquilo chega a me dar aquele, sabe? Parece que eu tô sendo refrigerada. Eu recebi um refrigério, então só aquele sorriso, só aquele beijo me enche de força para enfrentar o que vier pela frente. Até se vir um ladrão, eu sou capaz de lutar contra ele. Então, assim, é uma força que vem que é inexplicável. Então, a gente tem que saber reconhecer, ter a sensibilidade de onde vem essas pequenas gotinhas de felicidade, né? Num mundo que a gente vive como hoje, infelizmente, é muito luto, são muitas famílias passando pelo luto, são muitas famílias passando dificuldade financeira, né? Porque não tem emprego, muitas perderam o emprego nesse período dessa pandemia. Infelizmente, a pandemia agora parece que está pior do que o início. Então, onde quer que a gente veja, se a gente liga o jornal, se a gente... É só notícia ruim, é só coisa ruim, enfim. Então, é muito importante a gente buscar força e reconhecer onde é que tá essas gotinhas, que eu sei que tem, gente. Eu sei que tem. Essas gotinhas de ânimo, de alegria, que fazem a diferença na nossa vida. Então, tem esse filme aqui, que é a sugestão que eu já peguei, eu pesquisei aqui na internet, e ele tem esse filme completo. Tem esse filme aqui completo. Ui, baixou demais. Lá no YouTube. Eu até pesquisei ele na Netflix, mas eu não achei na Netflix, eu achei no YouTube. Então é bacana, tá? Ele vai falar aqui muito. Aí, professor, depois vocês perguntam aí, professor, de história de vocês, que eu não conheço muito de história, mas eu vou até tentar assistir esse filme aqui para ter um pouco mais de conhecimento, né? Ele fala do Che Guevara, né? Que era um jovem estudante de medicina, que em 1952 ele decide viajar pela América do Sul com seu amigo Alberto Granado, que é Rodrigo de La Serna, né? A viagem realizada em uma moto, que acaba quebrando após 8 meses, e eles passam a seguir viagem através de caronas e caminhadas, sempre conhecendo novos lugares. Porém, quando chegam eu não sei como é que se pronuncia isso aqui, tá? Machu Picchu, não sei como é isso. A dupla, ela conhece uma colônia de leprosos. Eu acho que eu já até assisti esse filme. Eu vou assistir de novo, gente. É isso mesmo. É muito bom esse filme. A dupla conhece uma colônia de leprosos e passa a questionar a validade do progresso econômico da região, que privilegia apenas uma pequena parte da população. Esse filme, essa história aconteceu em 1952, né? E olha só, tem coisa que aconteceu lá atrás e que é tão atual nos dias de hoje, né? Que esse filme aqui, quando ele fala da validade do progresso econômico e dessa parte que privilegia apenas uma pequena parte da população, é o retrato do nosso país, né? Infelizmente, felizmente, o nosso país é riquíssimo, rico, nossa, vocês não têm noção de como o Brasil é rico. Só que, infelizmente, só quem consegue perceber essa riqueza, né?
o poder e a riqueza, infelizmente, estão nas mãos de poucos. São poucos, né, que têm o privilégio de perceber essa riqueza do Brasil, né? Muita gente, a maior parte da nossa população, infelizmente, são pessoas pobres, de baixa renda, né, que passam necessidade. Então, o nosso país ele é muito rico, só que, infelizmente, a riqueza ela fica concentrada na mão de poucos, né? Então, esse filme aqui, ó, ele traz um questionamento muito atual para os nossos dias também. Então, observe que tem coisas que aconteceram lá atrás que continuam sendo atuais ainda hoje, né? Também bacana esse filme, quem puder assistir, assista para a gente poder, na próxima aula, que é na próxima semana, a gente fazer algumas observações e debater um pouco sobre ele. Já está lá o link completo, você consegue assistir ele completo no YouTube. É uma boa aí, sugestão aí para o final de semana, faz uma pipoquinha, e aí separa um tempinho para assistir esse filme, faz as anotações, se possível for, no caderno, numa folha, para na próxima aula a gente poder debater. Então, aqui, vamos então, deixa eu diminuir aqui. Deixa eu apagar, eu vou tentar redirecionar aqui essa página. Acho que eu consegui. Tá. Então, esse aqui é o artigo que a gente vai ler agora, tá? Então, faça as anotações se possível for. Eu me empolguei tanto, porque é uma aula tão rica que a gente já vai para 11h20. A nossa aula termina de 12h10. Então, se porventura, chegar meio-dia e 10 e não tivermos tempo para terminar toda a leitura do artigo, vocês vão ler, vai ser o dever de casa. De todo jeito, vocês vão ter que ler esse artigo de novo para fazer as anotações que eu vou pedir, tá bom? Mas eu gostaria e vou tentar ler aqui com vocês para a gente dialogar sobre isso. Então, vamos lá. Atividade. Combinamos que a vida seria fácil, isso é uma interrogação, tá, gente? Isso é interrogação. Você exige muito dos seus pais, avós, responsáveis, tios ou irmãos mais velhos, isso é uma outra pergunta. Quais as obrigações das pessoas com você? O que você acha que elas deveriam dar a você e ainda não deram? E por que deveriam fazê-lo? Você merece o que exige deles? Por quê? De onde vem todo esse mérito? Acompanhe a leitura realizada pelo educador, que no caso eu, do artigo abaixo, e contribua para a discussão durante as pausas que foram feitas para a conversação. Então, a atividade de casa, já estou até me adiantando aqui a atividade de casa, vocês vão pegar todas essas perguntas, cadê o marcador de texto, cadê você? Vocês vão pegar todas essas perguntas aqui e vão tentar responder no caderno, tá? Então, essa aqui é a primeira atividade. Então, cada ponto de interrogação aqui é uma pergunta. Então, vocês vão ser francos, sinceros e responder. Aqui não tem certo ou errado, tá, gente? Uma coisa que eu gostaria de deixar claro. Aqui não tem certo, aqui não tem errado. Aqui tem diálogo, aqui tem esse espaço que não tem julgamentos, não tem bullying, aqui não tem preconceito. Então, vocês podem ser sinceros em cada resposta. Colocar no caderno para mim ou numa folha, manda a foto para mim, certo? Não se preocupe que eu não vou sair espalhando aí o que você escrever, tá? Vai ficar só entre mim e você. Só que eu preciso que você me mande essa devolutiva. Eu preciso que você me mande essas respostas, que você me mande essa reflexão. Sem medo. É entre mim e você. Tá joia? No meu privado. Então, beleza. Então, essa aqui é a primeira atividade, tá? São esses questionamentos aqui que vocês vão pensar e vão responder. Vamos, então, para o artigo. Depois eu passo a segunda atividade. Então, até o momento tem essa primeira, depois eu passo a segunda. Então, vamos para o artigo. Meu filho, você não merece nada. Ao conviver com os bem mais jovens, com aqueles que se tornaram adultos há pouco e com aqueles que estão tateando para virar gente grande.
percebo que estamos diante de uma geração mais preparada e, ao mesmo tempo, mais despreparada. Também, eu percebo isso também, tá, gente? Não sei se vocês percebem, mas isso aqui é muito real. Estamos diante de uma geração mais preparada, principalmente no que diz respeito à tecnologia, né? A minha filha, com 1 ano e 7 meses, já sabe mexer no celular, nos aplicativos, já sabe que tem que mexer com a mãozinha para cima e para baixo, eu não sei como. Mas ela sabe mexer assim, eu nem ensinei a ela. E ela já pega o celular e vai, ó. E eu digo, meu Deus do céu, tem hora que até me assusto. Não, até meu de 10. E ao mesmo tempo, menos, e ao mesmo tempo, mais despreparada. Uma opinião minha aqui, nessa parte despreparada, eu vejo a questão dos relacionamentos, né? Nós temos se eu pudesse falar aqui, que eu vou falar para vocês, se eu pudesse dizer com as minhas palavras, assim, eu vou tentar descrever aqui da melhor forma possível, mas uma opinião minha particular, só um momento. Só um momentinho, pessoal. Então, se eu pudesse tentar descrever aqui da melhor forma possível, seria o seguinte: a gente está tão preparado tecnologicamente falando, mas tão despreparado sentimentalmente falando, né? Perdemos, os valores se inverteram, perdemos o respeito, perdemos a habilidade de se comunicar com o próximo, né? De dizer para o próximo o que a gente quer, o que a gente pensa, sem ter medo de bullying, sem ter medo de preconceito, sem ter medo de sofrer algum tipo de retaliação, de agressão. Então, a gente perdeu, assim, eu acredito que a fragilidade da comunicação, do diálogo, do sentimento, a gente está bem menos preparado para isso. A gente está preparado em relação a outras coisas, a tecnologia, mas ao mesmo tempo a gente perdeu a habilidade da convivência, de conviver com o outro, de ter paciência com o outro, né, de ceder algumas coisas, de tentar compreender, se colocar no lugar do outro, né. As notícias ruins são tão, fazem tão parte do nosso dia a dia, que às vezes quando a gente vê uma notícia ruim, a gente às vezes nem se abala mais, nem se sensibiliza mais, porque a gente está tão frio, que a gente vê isso direto e o tempo todo, que para a gente acaba sendo normal, e não era para ser assim. Essa violência, tudo que a gente está vivendo, não era para ser normal, não era para fazer parte do nosso dia a dia. Só que, infelizmente, está fazendo, e às vezes a gente até se esfria, né? E aí fica até com aquele obstáculo de nem consegue se colocar no lugar do outro, nem consegue sentir um pouquinho do que o outro está sentindo, se sensibilizar com aquele momento, que para a gente é normal. É assim mesmo, né? E não é bem assim. Então, eu acho que essa parte despreparada, se eu fosse colocar num questionário, se eu fosse entrevistada, eu traria isso para a gente refletir, né? E estou trazendo agora para vocês refletirem, né? Então, é muito importante a gente fazer essa reflexão. Então, preparada, aí que ele continua, preparada do ponto de vista das habilidades, preparada do ponto de vista das habilidades e despreparada porque não sabe lidar com as frustrações, que são os sentimentos, né, gente? A gente não sabe lidar com as frustrações, né? Eu confesso que é um processo, estamos tentando aprender, né? Não é nada acabado. A gente sempre tem que aprender alguma coisa com alguma coisa que nos acontece. A gente sempre tenta tirar alguma aprendizagem, né? Do que a gente está passando. Então, a gente não tem preparo emocional para lidar com as frustrações da vida. Preparada porque é capaz de usar ferramentas, olha aí. Eu nem li esse texto, viu, gente? Eu nem li esse texto. Eu estou lendo esse texto pela primeira vez com vocês. Eu não tive tempo de ler esse texto antes para falar o que eu estou falando agora para vocês. Então, eu estou sendo bem natural. Eu não sei se vocês estão percebendo. Eu estou sendo bem honesta e bem franca com tudo que eu estou falando aqui. Eu não ensaiei nada. Eu não tem nada escrito em lugar nenhum, tá? Eu estou falando, tá saindo.
Então, olha só, eu falei de ferramentas tecnológicas e eu nem sabia que ele ia falar agora. Aí ele fala, olha só, interessante. Então, quer dizer, a gente está, né, em harmonia com o texto. Então, tem tudo a ver com o que ele está falando, com o que eu estou falando. Então, usar ferramentas da tecnologia e despreparada porque despreza o esforço. Preparada porque é capaz de usar ferramentas da tecnologia e despreparada porque despreza o esforço, né? Para tudo tem que ter um esforço. Não pense que vai cair do céu, porque não vai. Né? Não pense que o conhecimento, eu até brinco com os meus alunos, não sei se eu já cheguei a falar isso para vocês, não passa por osmose. Se vocês não sabem o que é osmose, pergunta lá depois na aula do professor de biologia. Osmose é um processo da célula que dá partida nos nutrientes, né? Então, se não me falha a memória, é um processo em que a célula ela consegue receber os nutrientes com facilidade. Ela não precisa fazer nenhum esforço para receber aqueles nutrientes. Então, quando eu brinco com os meus alunos e digo, oh, gente, o conhecimento não é por osmose. O que eu quero dizer? O conhecimento não vem de graça para você. Nada vem de graça na vida para a gente, nada, tá? Tudo tem que ter um esforço por trás disso. É necessário você estar aqui, participar dessa aula. Minha amiga Samara tem suas particularidades, mas está fazendo um esforço para participar dessa aula. Fique aí, claro, tá? A minha homenagem a você, Samara. Então, eu sei que cada um tem dificuldade, mas está se esforçando para estar aqui. A esse horário, vocês poderiam estar fazendo qualquer coisa, mas vocês estão aqui comigo, participando dessa aula. Então, isso é um esforço. E isso o professor tem que reconhecer. E vocês também têm que se sentir reconhecidos, certo? Porque, ó, são 2 aulas, a gente termina de 12h10. Então, vocês estão aqui me aguentando falar sobre mim, sobre a vida, dialogar, enfim, refletir, mas estão aqui. Então, isso é um esforço. Pegar um papel, uma caneta, fazer uma anotação, é um esforço. Deixar de assistir um Big Brother, desculpa eu estar falando, e assistir um filme e ler um livro interessante como esses que eu passei para vocês, é um esforço. Então, se a gente quer crescer na vida, não só, eu digo, para o lado profissional, também vale para o lado profissional, vale para todas as áreas, mas emocional, se a gente quer crescer como pessoa, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais solidária, ser uma pessoa mais consciente, tudo exige um esforço por trás disso. Nada é de graça, tá? Nada é de graça. Somos seres humanos diferentes, cada um tem uma cabeça diferente, cada um pensa diferente, e a gente tem que ter a tolerância e aprender a conviver com essas diferenças da maneira mais saudável possível, tá, gente? Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Então, voltando. Preparada, porque conhece o mundo em viagens protegidas. Despreparada, porque desconhece a fragilidade da matéria da vida. E por tudo isso sofre muito, porque foi ensinada a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade e não foi ensinada a criar a partir da dor. Pronto, essa daqui para mim também, deixa eu marcar aqui. Isso aqui para mim também é sensacional, essa frase, ó. Por tudo sofre muito, porque foi ensinada a acreditar que nasceu com o patrimônio da felicidade, né? Tem gente que nasce, né? A gente às vezes nasce e acha que a gente já nasce rico de felicidade, vamos dizer assim. E esquece que é um processo, né, de busca, de esforço. E muitas vezes a gente esquece também, ó, a gente não foi preparado para lidar com a dor e fazer da dor força, fazer da dor, desculpa aí a moto, fazer da dor uma estratégia para dali criar, né? Muitas pessoas, eu vou trazer o exemplo do que a gente está vivendo hoje, muitas pessoas perderam o emprego, não foi isso? Com essa pandemia? Então, muitas pessoas ficaram desempregadas. Só que tem algumas pessoas que não ficaram só reclamando, não ficaram só se lamentando. Tem pessoas que se reinventaram. Tem pessoas que criaram um negócio a partir do nada para enfrentar a crise financeira que estão passando.
Tem gente que não sabia nem fazer um bolo, nem fritar um ovo. E hoje em dia está trabalhando, está ganhando seu pão de cada dia, vendendo bolo, divulgando foto pela internet. Tem gente trabalhando com artesanato. Então, gente, é a partir da dificuldade, é a partir da dor que a gente tem que tirar alguma coisa, alguma aprendizagem. E não é só ficar lamentando a dor. Lamentar, sim, porque a gente é humano, a gente precisa lamentar, a gente precisa ficar triste, a gente precisa externar isso, a gente precisa passar pelo luto, pela perda, sim, é necessário colocar para fora, tá? Eu sempre falo com uma colega minha, se quiser chorar, chore. Coloque para fora, não guarde as coisas só para você, não. Coloque para fora. Grite, vá para um lugar, para uma praia, se tranque no banheiro e grite. Externalize a sua dor, coloque para fora. Mas, depois que passar esse momento, reflita e veja o que você pode fazer para melhorar aquela situação. E se você não pode fazer nada no momento, então tenha paciência, né? A gente tem que ter paciência, porque nem tudo a gente pode, aliás, quase nada a gente tem controle, mas tem pequenas coisas que a gente pode fazer para melhorar, para amenizar, né? Para criar estratégia. Então, é isso que esse texto, esse artigo está passando para mim. A gente não foi ensinado a lidar com a dor e a criar coisas novas a partir da dor. E a gente vê por aí que tem gente que, graças a Deus, está se dando bem nessa crise, sim. Tem gente que se reinventou financeiramente falando. A gente tem pai e tem mãe de família que perdeu tudo, perdeu emprego, perdeu tudo. E a partir do nada, a partir da situação negativa que está passando, que passou, se reinventou. Poxa, o que é que eu posso fazer para ganhar dinheiro? O que é que eu posso fazer para trazer o sustento para minha casa, se eu não sei fazer nada? Vai pesquisar, pesquisa na internet, pesquisa no YouTube, vai atrás do que você pode fazer para melhorar aquela situação, aquela sua realidade. E tem gente, tem histórias aí, que de vez em quando eu vejo um repórter em alguma reportagem, de gente que está, graças a Deus, que conseguiu, né, superar essa dificuldade. Não é fácil, gente. Nada do que eu estou falando aqui para vocês é fácil. É um passe, né, um passe de mágica, não. Cada um de vocês sabe a realidade de cada um sabe da dificuldade de cada um sabe onde o sapato aperta. Então, eu entendo tudo isso, mas o que eu tô querendo trazer para essa aula aqui é que a gente pode tentar melhorar, que a gente pode, através do esforço, através da reflexão, através da consciência, né, perceber as nossas fragilidades e criar estratégias. E entender que somos responsáveis pelos nossos sonhos. Somos responsáveis pela nossa felicidade, sim. O que é que a Alessandra está fazendo? O que é que Samara está fazendo? O que é que Tássia está fazendo para a felicidade dela? Para contribuir para o bem-estar dela? Para a felicidade, para que o sonho dela se realize? Ela está assistindo aula? Ó, isso já é um passo. Ela está participando? Ela está fazendo as atividades? O que ela está podendo fazer? Depois da aula, o que ela pode fazer mais depois da aula? Ela pode assistir um vídeo? Ela pode procurar um livro? O que ela pode fazer para mudar a realidade dela? Lembrando que tudo é um processo, nada é assim. Vai acontecer como se fosse uma varinha mágica, pim, e mudar. Né? Como uma carruagem lá da Cinderela. Gostaria eu que fosse, né? Um passe de mágica. Mas infelizmente não é. E aí, o que eu posso fazer como professora? O que Samara pode fazer como aluna? O que a Alessandra pode fazer? Então, a gente tem que trazer esses questionamentos à tona e refletir sobre o que a gente pode fazer. E que somos responsáveis pelas nossas atitudes, tá? Então, mais uma vez, eu repito, eu não sou a detentora da verdade. Eu estou só falando aqui o que eu acho, o que eu penso, certo? E eu gostaria, agora, nesse momento, eu vou interromper um pouquinho, eu li esse primeiro parágrafo, até esse ponto, marquei aqui os pontos que eu acho mais importantes, e aí eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre vocês. Sem vergonha, vou até interromper aqui o compartilhamento, que eu quero olhar para vocês. Então, nesse momento, nem que vocês escrevam aqui no chat, se vocês não se sentirem à vontade, que eu gostaria que vocês se sentissem à vontade, tá? Porque eu me sinto à vontade com vocês. Que vocês ligassem aí o microfone e falassem um pouquinho de tudo que a gente está conversando aqui.
tudo que a gente está trazendo aqui à tona nessa aula de projeto de vida. Então, Samara, Alessandra, Letícia, Evelyn, falem um pouquinho, eu gostaria de ouvir um pouquinho de cada uma, quem quiser, como eu já interrompi o compartilhamento, quem quiser não se sentir, assim, segura para falar no microfone, escreve aqui no chat, eu estou aqui com o chat aberto, então fiquem à vontade, mas eu gostaria desse momento de ouvir vocês. Fiquem à vontade, tá, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto, então, quem quiser pode começar, tá, gente? Eu acho que esse tema é um pouco complexo de explicar. Entendeu? Eu entendi. Mas fala o que você está sentindo no momento. Uma parte que eu gostei foi que realmente o que o texto falou é verdade, que tem algumas coisas que vamos dizer assim, nesta era agora, né? No século XXI, tem algumas coisas que nós sabemos realmente, um fato de tecnologia, esses negócios assim, entendeu? Nós somos bem evoluídos nessa parte. Agora, na parte sentimental, de saber expressar, a gente não sabe, entendeu? Porque a gente nunca. Como é que eu posso dizer? A gente não tem aquele jeito de saber expressar, entendeu? A gente guarda tudo pra gente, pra nós mesmos, entendeu? E sempre quando a gente procura alguém pra saber expressar, a gente não. Mesmo que a gente encontre, a gente ainda continua com aquilo dentro, entendeu? Eu acho que é isso. É sim. Gente, eu disse que eu não ia me emocionar, mas não tem como não, viu? Porque às vezes a gente encontra algumas pessoas para desabafar. E às vezes a gente fala as coisas que a gente quer para essa pessoa. E quando a gente pensa que ela vai realmente entender a gente, ela não entende, porque ela não vivencia o que a gente realmente sente, entendeu? E a gente vai falando, a pessoa assim, sei, é isso, é isso. E ela vai concordando, porque ela não tá entendendo o que a gente passa, entendeu? E algumas pessoas até têm medo de falar com as outras por conta disso. Porque elas sabem que ninguém vai entender o que ela está passando. E é isso. É verdade. Obrigada, Letícia, pela sua palavra. Vocês desculpem aí, tá, gente? Eu vou chorar, eu vou rir, eu sou desse jeito. Eu brinco que eu sou muito emotiva. Eu sou muito sentimental. Às vezes até não aparece, mas eu sou. E essas coisas, assim, quando fala de sentimento, nossa senhora, aí que eu me acabo. Então, essa aula também serve para mim também. Então, obrigada, Letícia, pela participação. Realmente, é muito difícil você encontrar alguém que você possa conversar abertamente, porque realmente, assim, só quem sabe aquela situação que você está passando é você. Mas eu vou falar por mim, tá? Falando por mim. Eu tenho uma amiga, ela não é do meu dia a dia, assim, não é de frequentar a minha casa, não é de a gente estar saindo juntas, é mais pelo celular, pelo WhatsApp. Não é nem ligação, é pelo WhatsApp. Mas, olha, quando eu tô precisando falar alguma coisa, assim, que eu não tô me sentindo bem, eu falo. Eu tenho que falar para ela. Se eu não falar, menina, eu fico, sabe? Eu fico péssima. Então, enquanto eu não falar, eu não me sinto melhor. E às vezes ela só escuta. E eu percebo que realmente às vezes ela não tem muito o que falar, porque ela não está vivenciando aquela situação. Mas só pelo fato dela me ouvir um pouquinho, só por isso, para mim já é alguma coisa, já me ajuda muito. Então, é muito importante você tentar encontrar alguém assim, né, que você se sinta, né, tenha confiança de poder falar um pouquinho, porque é tão difícil a vida, e se você tentar pegar tudo para si, toda a responsabilidade, tudo, a coisa fica um pouco pesada, né? Às vezes você chega a sentir os seus ombros assim
pesado, como se você estivesse carregando o mundo todo nas costas. Então, quando você encontra amigos verdadeiros, que hoje, infelizmente, é difícil, tá em extinção quase, né, eu digo isso. Então, quando você encontra mesmo alguém, caramba, olha, eu agarro com unhas e dentes. Então, é uma amizade que já faz mais de 10 anos, e a gente não tem tanto convívio assim de aproximação, é mais por mensagem mesmo, mas eu me sinto muito à vontade para falar qualquer coisa da minha vida para ela, e ela também, e a gente tenta se ajudar, né? Quando eu chego para ela e digo, olha, eu queria sumir hoje eu queria, se eu pudesse sumir, não olhar nem para trás, não olhar nem para filho, marido, casa, nada, sair e não olhar nem para trás. Aí ela vem com aquela palavra, com aquela força, vai passar, tenha calma, sabe? Por mais que eu esteja destruída, mas só em eu saber que ela está me ouvindo. Isso, Letícia levantou a mão. Vou deixar você falar. Sandra falou aqui no chat, ela disse que concorda com a senhora também. Que ela falou que as coisas difíceis que acontecem com nós, né, com a gente, é um processo. E que quando a gente olha para trás e poder falar, cara, eu consegui, né? Ter uma sensação de alívio, entende? É Aí isso mesmo. ela falou então que ela concorda, né? Que a gente tem que olhar pro lado positivo das coisas. Coragem de falar aí, mas tudo bem. Aí, Eu vou ler aqui o que ela escreveu. Eu já estava lendo aqui, mas eu vou ler para vocês, para todo mundo escutar, né? Então, assim, realmente, e o fato de vocês estarem falando aqui, contribuindo para a aula, nossa, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz, e eu espero que nas próximas aulas vocês vão perdendo mais a timidez e vão falando mais, que é muito importante a gente fazer essa troca, sabe? Porque nesse momento de aula remota, gente, se a gente não se ajudar, se a gente não der as mãos, ó, bora, vamos, o negócio não anda. Não anda, vai chegar um momento que vai dar desânimo, vai bater aquele, eu não vou assistir aquela, não vou. Enfim, vai aparecer 1000 motivos para vocês não continuarem, não estudarem, não fazer a tarefa. Então, por isso que esse momento é muito importante para a gente poder se ajudar. Hoje eu não estou bem. Pode falar, professora, hoje eu não estou bem, porque vai ter dias que eu vou dizer para vocês, gente, ó, me perdoe, mas hoje eu não vou estar bem. Então, vamos juntos, caminhar juntos, para ver se a gente continua, ver se a gente coloca as coisas para funcionarem, para frente. Então, a gente precisa dessa interação. Então, vou ler aqui o que a Alessandra colocou. Eu concordo plenamente com a senhora, Tássia. As coisas difíceis que acontecem com a gente é um processo, e quando a gente olhar para trás, vai poder falar, cara, eu venci, eu consegui. Não me arrepei todinha agora, viu? É verdade, eu venci, eu consegui. Olha onde eu cheguei agora. É verdade. Eu concordo com tudo que a senhora falou. Uau! A gente tem que olhar o lado positivo das coisas, embora seja difícil. E como é difícil, né? Porque olhar para o negativo, ou coisa fácil, né? E até as palavras negativas, parece que elas ficam mais na gente do que as Tipo, pesa, né, positivas. não? Tem um peso diferente, né? Ela pesa mais. Pronto, Samara, eu não tô bem. É isso aí, Samara. Eu tô me arrepiando todinha. Meu Deus do céu. Eu sou muito sentimental, gente. Estamos aqui por você, tá, Samara? Se você se você quiser contar um pouquinho, desabafar um pouco, falar um pouquinho de você, fique à vontade. Lembrando, aqui ninguém vai julgar ninguém, aqui não tem bullying, aqui não tem preconceito, ninguém vai sair, fulano de tal falou isso. Não. O que acontece aqui vai ficar com a gente aqui, tá bom? Agora, lógico, essa aula vai ser gravada, eu pedi permissão para vocês no início, tá? Para que outras pessoas, outros alunos, eles possam assistir caso não, por algum motivo, naquele momento eu não pudesse participar da aula, e até vocês mesmos poderem ver e rever a aula, tá? Mas não tenham medo de nada, né? Não tenham medo dos sentimentos de vocês, certo? Então, se você se sentir à vontade para falar, se sinta abraçada por mim e por todas as suas colegas, que eu acredito que eu estou falando aqui por todas. Então, você não está sozinha. Independente da situação que você está passando, eu não sei qual só você sabe, é só você que está sentindo essa dor, a gente só pode imaginar,
e tentar lhe ajudar da melhor maneira, que é lhe ouvindo e abrindo os braços para você, se sinta recebida, se sinta abraçada onde você estiver. Isso eu acredito que todas as colegas também sentem o mesmo. Então, se você quiser externar, conversar, falar, fique à vontade. Também, se você não quiser, você não é obrigada, ninguém é obrigado aqui a nada. É porque eu tenho um problema que eu não gosto de falar dos meus problemas. Eu gosto de guardar pra mim mesmo. Eu entendo, eu entendo. Cada um da gente tem um jeito, né, de lidar com a situação. Eu não consigo falar com o povo que eu estou sentindo. Eu guardo pra mim mesmo. Eu prefiro ajudar os outros, mas não me ajudar. Eu sei como é. E respeito, viu? Respeito. Eu só gostaria de dizer que caso você mude de ideia, caso você queira fazer uma tentativa, um teste drive, saibas que você tem esse momento aqui, tá? Para você ficar à vontade. Se quiser falar, se não quiser falar no microfone, no chat, enfim. É o seu momento, tá? E não se sinta pressionada também por nada, respeito demais sua posição. Mas se você quiser fazer um test drive, estamos aqui por você e para você, tá bom? Eu agradeço demais aí a participação de cada uma de vocês nessa aula. Vocês não têm ideia do quanto significa para mim a presença de vocês, porque eu acho que para um professor dar aula pelo Meet, não ter o contato assim físico com vocês, também é difícil. Eu sei que para vocês mas eu gostaria de dizer que também para a gente é também. E quando a gente prepara uma aula, ou quando a gente está aqui, né, num ambiente de casa, que chega um, chega outro, o menino chora, a panela queima, e não sei o que acontece de tudo nesse momento. Então é muito difícil realmente. E o fato de você, às vezes, ligar o Meet, aí você tá ali esperando, e não entrar ninguém, ou entrar alguém, passar a aula toda sem falar nada, nossa, eu vou confessar, é bem difícil. Então, eu estou muito feliz, porque vocês estão me aguentando, me suportando 2 aulas. Já vai dar meio dia, falta 9 minutos, aí temos mais 10, né? Então, daqui a pouco a aula acaba. Então, só pelo fato de vocês estarem aqui com paciência para me escutar, para me suportar e ainda participar da aula, nossa senhora, eu ganhei o dia. Eu estou falando sinceramente para vocês, tá? Eu acho que eu não consigo ser dissimulada, eu acho que vocês perceberiam na minha fala, no meu olhar, no meu gesto, se eu não estivesse sendo honesta com vocês. Então, eu agradeço demais, demais, eu espero que esse projeto de vida cada vez mais nos surpreenda, porque falando por mim, eu falo muito, falando por mim tá me surpreendendo. Eu nunca dei aula de projeto de vida, não sabia nem para onde vai, nem para onde vem, mas olha, eu tô surpresa, viu? E a surpresa é positivo, graças a Deus mesmo. Eu Então, acho, eu acho que o projeto de vida é tipo um psicólogo. é um coração, né? Eu acho que é o coração da escola. Eu acho não, eu tenho certeza, é o coração da escola, porque às vezes a gente se preocupa tanto só com nota, só É verdade. atividade, aula, e a gente esquece da parte do ser humano, do ser, que a gente tem sentimento, que a gente tem nossas dificuldades, que a gente tem nossas limitações, e que isso interfere na aprendizagem. Porque se você não estiver bem, você não vai ter cabeça naquele momento para absorver o que o professor está querendo que você compreenda, vamos dizer assim. Então, influencia muito o psicológico. Olha, eu vou ser sincera, quando eu brigo com meu marido, por exemplo, nossa, eu não consigo fazer nada direito. Enquanto eu não resolver aquela situação ali com ele, não consigo estudar, não consigo me concentrar, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo ficar focada enquanto eu não resolver aquilo. Então, eu tento resolver aquilo logo, para eu poder estar inteira e me dedicar. Então, realmente, o psicológico, o emocional, gente, nossa, ele interfere demais em tudo que a gente vai fazer. No trabalho, no estudo, em tudo interfere. Então, eu estou muito feliz, de coração, eu já disse isso e vou repetir, muito obrigada por tudo que vocês conversaram aqui,
Eu ouvi um pouquinho de vocês, ouvi um pouquinho de Samara, né? Ela teve coragem de expressar o sentimento dela. Então, muito obrigada e vamos lá para a leitura. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Então, eu vou voltar lá, tá bom? Vocês podem me interromper a qualquer momento. Lembrando que quando eu compartilhar a tela, eu não vou conseguir mais ver o que vocês escrevem. Então, só pelo microfone mesmo. Então, deixa eu voltar aqui. Então, beleza. Continuando aqui. Meu dia, Jorge. Vou ler só esse outro parágrafo, aí eu vou explicar depois as atividades, tá? Há uma geração de classe média que estudou em bons colégios, é fluente em outras línguas, viajou para o exterior, teve acesso à cultura, teve acesso à tecnologia, uma geração que teve muito mais do que seus pais. Ao mesmo tempo, cresceu com a ilusão de que a vida é fácil. Ao mesmo tempo, cresceu com a ilusão que a vida é fácil. Ou que já nascem prontos, ou que a gente já nasce acabado, né? Bastaria apenas que o mundo reconhecesse a sua genialidade. É complicada essa parte aqui, que a vida é fácil. Eu, falando um pouquinho ainda de mim, porque eu só posso trazer os meus exemplos, né, do que eu vivo. Eu tenho alguns primos, né, que por ter nascido, assim, digamos, em berço de ouro, com pais bem estruturados, eles crescem com essa ilusão aqui, ó, de que tudo é fácil, que não precisam se esforçar para nada, que tudo vem de graça, né? Ou que já nascem prontos, que não precisam se esforçar para nada, que eles já são os gênios e os donos da situação. E que o mundo só precisa adorá-los e reconhecer a sua genialidade. Realmente, isso aqui a gente vê muito hoje em dia, né? Na questão da soberba, né? As pessoas estão perdendo a humildade. É muito bacana quando você não sabe uma coisa, você dizer, gente, olha, isso aqui eu não sei. Eu não sei se já aconteceu nas nossas aulas, eu vou até interromper aqui o compartilhamento de novo. Não, deixa assim mesmo, depois eu interrompo. Mas numa escola particular que eu dei aula, há muito tempo atrás, quando eu comecei, um aluno me perguntou uma questão lá, eu não me lembro que questão era aquela, e eu cheguei na frente da sala, eu estava dando aula expositiva, e eu falei, olha, eu não sei te responder isso agora, mas na próxima aula eu vou tentar me esforçar, eu vou pesquisar, eu vou estudar, e na próxima aula eu trago a resposta para vocês. Então, é muito importante você ter esse reconhecimento de que você não é o sabe tudo, nem o dono da razão. É importante você ter a humildade de reconhecer, ó, gente, isso aqui eu não sei, tá? Eu não sei agora, mas eu posso pesquisar, eu posso estudar e trazer depois na próxima aula para vocês. Então, isso é muito bacana. A gente nunca perder a humildade, né? Num mundo que está tão artificial, infelizmente, a gente não perder a humildade de reconhecer que a gente precisa reconhecer as nossas falhas, reconhecer a nossa fragilidade e que a gente precisa do próximo, né? Então, como dever de casa, não vai dar tempo mais a gente ler todo o texto, mas pelo pouco que a gente leu já, e a reflexão que a gente trouxe aqui, que vocês trouxeram, que vocês falaram, que vocês participaram, já para mim já foi o suficiente. Então, em casa, vocês vão terminar de ler esse artigo, tá? Já tá lá em PDF para vocês, então vocês podem ler na íntegra. Ele é um pouco comprido, então eu gostaria que vocês marcassem com marcador de texto, qualquer caneta, e destacasse os pontos mais importantes, que é a atividade 2, tá? Que é o que diz aqui, ó, destaque do texto, 2 frases que você considera de maior significado e anote-as no caderno, com um objetivo constante de reflexão. Então, são 2 atividades que eu vou passar para vocês agora. A primeira, tem alguém falando? Deixa eu interromper aqui, Eu. compartilhar. Diga, meu amor. Professora,
Quando a gente for escrever essas duas frases, a gente vai ter que explicar o porquê do que a gente achou, é isso? Você pode, deixa eu ver aqui, só um momentinho, deixa eu voltar aqui eita, deixa eu voltar para a atividade. Vou compartilhar aqui até ele ler de novo, para eu poder responder com segurança para vocês. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Aqui, ele não deixa claro. Destaque do texto duas frases que você considera de maior significado. Anote-as no caderno como objeto de constante reflexão. Aqui ele não deixa, tá? Mas eu quero deixar essa abertura para vocês. Aqui ele não pede para a gente fazer isso. Mas a gente pode fazer a nossa aula e adaptar do jeito que a gente acha melhor. Então, quem quiser, não é obrigatório, nada que é obrigatório, mas quem quiser e quiser falar a justificativa do porquê dessa frase, fique à vontade, tá? Mas não é obrigatório. Aqui o que ele pede é só que você escreva duas frases que você achou impactante aqui no texto, que para você tem significado, anote no caderno para você, como objeto de constante reflexão, para que você esteja em constante reflexão sobre aquilo. Então, você vai anotar essas duas frases, mandar para mim no meu privado, é a atividade 2. Se você quiser se sentir à vontade e quiser justificar, melhor ainda, tá? Melhor ainda. Ok? Então, essa aqui é a atividade 2. A atividade 1 é essa que eu coloquei aqui, ó, que tá aqui, atividade. Combinamos que a vida seria fácil. Vocês vão ler de novo esses questionamentos e vocês vão tentar responder da melhor forma que vocês quiserem, tá, gente? Sejam sinceros. A única coisa que eu peço a vocês é que sejam sinceros. Não escrevam nada para me agradar, não escrevam nada para agradar ninguém. Sejam sinceros. A gente tem que ser sincero, ser honesto e se assumir do jeito que a gente é, independente se alguém vai achar a gente feio ou não, bonito ou não, tá? Então, aqui não tem julgamentos, não tem preconceito, não tem resposta certa, lembrar isso a vocês, não tem resposta certa nem resposta errada, tá? Aqui é muito subjetivo, tudo. Então, a atividade 1, responder esses questionamentos, cada ponto de interrogação desses que vocês estão vendo é uma pergunta, então, vocês vão responder todas elas, e ler o texto, destacar o que vocês acham aqui importante, e escolher duas frases que vocês acham aí que elas têm um significado maior para vocês. Quem quiser justificar o porquê que escreveu essa frase, fica à vontade. Quem vai enriquecer mais a aula, vai enriquecer mais o nosso material, tá bom? Tudo isso enviado, foto para o meu privado, coloca lá, faz um cabeçalhozinho, porque como eu tenho muitas turmas, para eu saber direitinho o nome completo de vocês, a turma, projeto de vida, a data, tá bom? Para que eu tenha tudo isso arquivado, certo? Para que sirva de avaliação de vocês. Lembrando que, como não tem resposta errada e resposta certa, como é que eu vou avaliar vocês? Eu vou avaliar vocês no sentido qualitativo. No sentido qualitativo é a participação, é se vocês fizeram atividade, se vocês refletiram comigo, se vocês perguntaram, se vocês conversaram, se vocês, enfim, é algo qualitativo, tem mais a ver com qualidade, não tem nada a ver com resposta, isso aqui tá errado, vai ser 0, não. Não tem resposta certa ou resposta errada, tá? Então, a maneira como eu vou avaliar vocês nessa disciplina é no sentido qualitativo, de qualidade, de participação, de interação, tá? Se vocês estão mandando para mim as atividades que eu estou pedindo, lembrando que não tem certo ou errado, ok? Então, não se preocupe. Alguma dúvida? Não. Não, né? Não. Letícia, Sandra, Samar, ninguém tem dúvida, beleza. Então, vocês vão mandar a foto para mim das atividades, podem mandar até segunda-feira, vocês têm aí o final de semana todo, até segunda-feira, não deixem acumular, porque eu sei que vocês têm outras disciplinas, tem outros professores, tem atividade, enfim, tem muita coisa para fazer. Coisa para fazer é o que não falta, mas tentem fazer, mandar para mim, tá bom? Eu vou organizar tudo numa pastinha de vocês, tudo organizadozinho, bem bonitinho, para que a gente tenha esse documento para eu pontuar vocês no sentido qualitativo, tá?
Então, deixa eu voltar aqui bem rapidinho. Falta 6 minutinhos para a aula acabar. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa para falar. Deixa eu lembrar aqui. O filme, se vocês puderem, assistam. Tem no YouTube ele completo, eu vou assistir ele de novo, porque quando eu estava lendo lá a sinopsezinha, realmente eu já assisti esse filme, foi muito bom. Só que eu esqueci, né? A gente acaba esquecendo com o tempo algumas coisas. Aí eu vou tentar assistir de novo, para, se der na próxima aula, a gente fazer algumas observações e fazer alguns apontamentos. Então, o filme já está lá, eu pesquisei aqui no YouTube. Se a gente tivesse como, mas como as aulas são bem dinâmicas, se tivesse como, eu assistiria até com vocês, mas eu vou deixar que vocês assistam em casa, porque são 2 horas e pouca de filme, deixa eu ver aqui quanto tempo é mesmo. 2 horas e quase 6 minutos de filme, então se puder, assistir em casa mesmo, separa um tempinho só para vocês assistir esse filme, pode até assistir com a família, é uma boa sugestão. Eu vou pesquisar, se der, eu vou ver se eu lembro de pesquisar aquele livro, tá? Que ele deu como sugestão, eu gostei muito do resumozinho que ele fez lá, dos questionamentos que ele traz, fala muito de família, né? E é muito importante a gente dar uma atenção especial à família nesse momento. Então, eu vou tentar ver se eu conseguir baixar ele, aí eu coloco lá para vocês no grupo, tá? Lembrando que no grupo já tem o PDF do artigo e já tem o link do filme, ok? E aí já tá claro para vocês a atividade que vocês vão fazer. A primeira é aqueles questionamentos que vocês vão ler e vão responder. E o segundo é aquelas 2 frases. Então, vocês vão ter que ler aquele artigo novamente. De preferência que você leia mais de uma vez, tá? E leia marcando as coisas, como eu estava fazendo com o marcador de texto. As coisas que eu acho interessante, que eu acho importante, eu vou marcando. E que vocês releiam mais de uma vez e escolham 2 frases que vocês acham impactantes para vocês, que vocês acham dignas de reflexão. A gente viu que tem muitas, né? Mas escolha 2 que tocam mais você. E quem quiser justificar, explanar mais sobre isso, fique à vontade, tá bom? E aí, eu vou encerrar a aula, falta 4 minutinhos. Quero agradecer aqui a presença de vocês, meninas. Eu vou até tirar um printzinho aqui, tá? Vou postar lá no grupo com a presença de vocês. Muito obrigada. Eu sei que para estar aqui, houve um esforço. Essa hora até a fome tá batendo, né? Meio-dia e pouco a gente já tá com fome. Então, fome batendo. Olha, muito bem, bom almoço, bom apetite. Então, fome batendo, eu entendo, mas eu agradeço demais essa aula. Eu aprendi muito com vocês nessa aula, eu refleti também, porque é um momento que eu paro também para refletir, e lembrando que eu não preparei nada, tá? Eu estou seguindo aqui o roteiro, mas eu tentei ser bem natural, bem espontânea, porque quando se fala de projeto de vida, não tem como ter nada ensaiado, né? Então, muito obrigada mesmo. Eu desejo a todos um excelente final de semana e vejo vocês na próxima aula. Pra você Beijo, também. fique com Tchau. Deus. Até a próxima. Tchau, meus amores. Tchau, tchau. Tchau.